Olá, meu nome é Maria Tereza Guimarães, eu sou aluna do MBA da FGV, da turma 50, MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. O professor Cristóvão Pereira, ele pediu para que nós escolhêssemos uma das atividades para que ele pudesse nos avaliar, e uma delas era a leitura do livro Os Axiomas de Zurique, e o seu resumo deveria ser publicado aqui na internet, no YouTube. O livro, Os Axiomas de Zurique, após a sugestão do professor Cristóvão, eu tomei contato com essa teoria primeiramente com o título, né? Eu fiquei bastante curiosa em saber a definição da palavra axiomas, os axiomas de Zurique, né? Axioma, depois da leitura e também de alguma pesquisa, é uma espécie de um ensinamento feito por uma série de investidores de Zurique, e não é uma questão técnica. Então, não dá para se dizer que axiomas eles são teorias e formalizadas e que devem ser seguidas, porque aí sim dará certo. Mas é um pouco mais da representação dessa experiência que esses investidores tiveram, né? E ao longo de muitos anos eles conseguiram entender e acertar muitas vezes nessa dinâmica aí do mercado de capitais, né? E a negociação de ativos na Bolsa de Valores por meio do mercado secundário, da venda e compra de ações após serem subscritas pelas empresas, é o que o livro retrata e o que o livro ele comenta. E aí ele divide esses axiomas em axiomas chamados grandes axiomas e axiomas menores, né? Num total de 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Então a intenção desse vídeo, o objetivo, é que esses axiomas eles sejam retratados e explicados para que vocês tomem conhecimento, né, sobre eles. Começando com o primeiro axioma menor, né, ele é apresentado no livro da seguinte forma, né, só arrisque o que vale a pena. Quando a gente pensa em só arriscar o que vale a pena, a princípio, a gente pensa em não arriscar muito, né? Arriscar até uma certa medida onde vale a pena. E o livro aborda justamente o contrário, né? Não arrisque pouco, tão pouco que o retorno vai ser um retorno que não vale a pena, né? O segundo axioma, o axioma menor, ele diz sobre, ele fala para que a gente resista às tentações da diversificação, né? A diversificação como conceito de finanças, ela busca incentivar que o número de ativos que o investidor tenha em sua carteira, ele seja distribuído, né, sendo ativos diferentes, que eles não sejam correlacionados, para que você tenha essa diversificação e faça com que o risco ele diminua, seja menor. E aí, o axioma menor, esse axioma, o segundo axioma menor, ele diz para que você não caia nas tentações da diversificação. Também, né, um pouco relacionado com o primeiro, para que você não perca a chance de maximizar o seu retorno. E aí o retorno, a questão de maximização do retorno, ela também inclui, ela é determinada, né, pelo aumento do risco. O primeiro grande axioma, ele fala justamente do risco,
né? Então, ele comenta sobre preocupação, sendo um sinal de saúde, não um sinal de doença, um sinal de que você está investindo, que você está correndo riscos, vendo essa preocupação em correr riscos, talvez desmistificando-a um pouco e ressaltando que a preocupação ela é parte desse processo de investimentos no mercado de capitais. E aí tem uma história contando, né, a história da Silvia, a sóbria, ela é chamada assim no livro, e a Mari, a louca. E aí, como os apelidos das personagens da história indicam, a Silvia, ela era uma pessoa mais conservadora em seus investimentos e não gostava de correr riscos e nem de ter preocupações. Entretanto, a Mari, ela tinha o perfil oposto. E aí, como retrato das duas, a Mari, ela teve mais retorno dos seus investimentos no final da história. O segundo grande axioma, ele fala da ganância, né? Então, ele fala sobre o momento de você realizar os seus lucros. E aí ele prega que você realize o seu lucro cedo, né? Que você não deixe que a ganância faça com que você fique esperando aquele dividendo crescer ainda mais. Estabeleça a sua meta, saiba o quanto você espera de dividendo daquele ativo e quando você conseguir a sua meta perante as análises que você fez, realize o seu lucro, né? Receba o seu dividendo. O terceiro axioma menor, ele fala sobre especulação. E aí a gente tem essa questão de entrar no negócio sabendo o quanto você quer ganhar. E aí, quando você ganhar, você caia fora, né? Você não permaneça insistindo naquele ativo, né? E ele trata de especulação de uma forma muito também desmistificada, assim como a preocupação. O investidor no mercado financeiro, no mercado de capitais, sim, ele deve ser estimulado que ele seja um especulador, né? Isso é falado de uma forma bastante aberta. O terceiro grande axioma, ele é o axioma da esperança. Então, ele fala que você não precisa ter esperança, não é a relação de esperança que você tem com o ativo. Ele vai melhorar, as ações, né, os seus ativos, eles vão, enfim, se valorizar de alguma forma. E isso não é o comportamento estimulado, né, pelo livro. O quarto axioma menor, ele trata da aceitação, né, da perda, do fracasso. Então, se você estava com um ativo e você perdeu, então você precisa aceitar que você perdeu e realizar, né, enfim, se tomar uma decisão e buscar, mesmo com perda, que você realize aquilo que te restou e aí você prossiga e não fique, né, enfim, com sentimentos e tristezas com relação a essa perda, que você continue com a compra de outros ativos e outros investimentos, né? Então esse seria o terceiro, o quarto axioma menor. Então aceite as perdas. O quarto grande axioma, ele fala das previsões. E aí ele deixa bem claro que o comportamento humano, ele é imprevisível. Ele não pode ser previsível. O ser humano não é previsível. Então, você conhecer o que vai acontecer no futuro, é preciso ter uma certa desconfiança com relação a isso. O quinto grande axioma, ele fala dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. É uma citação, né? Então, enfim, é necessário que você tenha essa
questão de o que é padrão, o que já aconteceu, da forma que já aconteceu, e aí isso vai virar padrão, vai acontecer novamente, medir o futuro pelo passado, toma bastante cuidado com isso, né? O futuro, ele é, como disse o outro axioma, imprevisível. E o comportamento humano e, por consequência, das empresas e do mercado, ele também, de certa forma, é imprevisível. O quinto axioma menor, ele fala sobre essa questão do historiador, né? Então, a armadilha do historiador. Se já aconteceu no passado, não vai acontecer de novo, ou se o passado vai determinar o futuro, isso é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado, porque o passado não determina o futuro. Ele pode servir como um relato e estatísticas do que já aconteceu, mas isso não é garantia nenhuma para o futuro, se ele vai acontecer da mesma forma ou de alguma forma diferente. O sexto axioma menor, ele fala cuidado com a ilusão do grafista. Quando, enfim, instituições ou agentes, ou seja o que for, quer te convencer que um ativo ele é favorável e ele vale a pena, ele vai desenhar gráficos muito bem feitos, muito bonitos e muito convincentes. Então, o gráfico, ele pode te iludir e é necessário que você analise a questão mais profundamente, não seja iludido pelo grafista, né? O sétimo axioma menor, ele fala sobre a correlação, a ilusão de correlação e de casualidade, né? Então, essa mesma história. O que já aconteceu pode acontecer novamente, da mesma forma que já aconteceu ou não, né? Então, o que é casualidade e o que é um dado histórico relevante e o que vai acontecer no futuro? A relação entre essas hipóteses, ela precisa ser analisada com critério. O oitavo axioma menor, ele fala cuidado com a falácia do jogador, né? A gente, como instinto de jogador, você quer arriscar, você quer ganhar, você quer insistir. Então, essa falácia do jogador é o que trata do axioma menor, né? Para ter cuidado com isso. Do oitavo axioma menor. O nono axioma menor, ele diz que numa operação que não deu certo, não se deixe, não se apegue a sentimentos como lealdade e querer ser leal àquela ação que não deu certo. Como o próprio livro diz, caia fora, né? Tome uma atitude no sentido de realmente abandonar o barco se ele está afundando. O décimo axioma menor diz que jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer ou você ter contado e ter essa informação. Não se apegue, mais uma vez, a um negócio que não é tão lucrativo quanto o outro que você tem a informação e tem o contato, a oportunidade de trabalhar com esse outro negócio. O sexto grande axioma, ele fala da mobilidade. Então, evite lançar raízes, porque elas podem, né, o próprio livro fala, tolher os seus movimentos. É preciso que essa mobilidade entre um negócio, abandonar o barco, iniciar um outro negócio, não seja traumático, não seja uma questão difícil de você lidar com ela. O 11º axioma menor, ele fala para que você... desculpe, tem o 7º grande axioma antes. Ele fala da intuição, né? Então, você só pode confiar em um palpite se ele pode ser explicado, ele pode ser racional. A intuição, ela pode ser muito perigosa quando a gente fala desse tipo de negócio, de investimento. Agora sim, o 11º axioma menor, ele fala sobre o palpite, né? Então, o palpite e a esperança precisa também ter esse critério e essa análise. O 8º grande axioma, ele fala sobre a religião e o ocultismo. É que é improvável que entre os desígnios de Deus, né, para o universo se inclua aquele de você ficar rico. Então, essa questão de crença, né, que algum ser ou, enfim, alguma força maior
predestinou que você vai ficar rico, talvez não funcione muito bem. Então é necessário ter ser um pouco cético, né, com relação a isso. O 12º, ele fala sobre axioma menor, ele fala sobre a astrologia. Então, se os astrólogos e os videntes, eles pudessem prever algo, provavelmente eles preveriam para eles mesmos, né, não para outra pessoa. O 13º axioma menor, ele diz que sobre superstição também. Então, você pode lidar com superstição, você não precisa exorcizar uma superstição, precisa ter critério com relação a ela. O nono grande axioma, ele fala sobre o otimismo e o pessimismo. Então, o otimismo ele é esperar o melhor, mas confiança significa saber como que você vai lidar com o pior. Então, lidar com o pior, ele é o talvez mais desafiador e, em contrapartida, mais necessário. Né? Se o pior acontecer, qual será a ação, qual será a atitude que você irá fazer? O 10º grande axioma, ele trata do consenso. Então, fuja da opinião da maioria. Né? Às vezes a maioria ela vai fazer alguma coisa com relação aos investimentos e aí você vai fazer também porque a maioria fez. Fugir disso, né? Ter a sua análise própria. O 14º axioma menor, ele diz sobre as especulações da moda. Então, com frequência, a hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer aquela coisa. Então, quando as pessoas estão recusando certos negócios, certos investimentos, talvez seja o momento, se você confiar na empresa e tiver conhecimento sobre a gestão daquela organização, de, né, fugir da maioria e aí se dar bem com a compra do que ninguém quer. Né? O 11º grande axioma, ele fala da teimosia. Se não deu certo, esqueça, né? Abandone o barco. É falado bastante isso no livro. Não insista usando todos os outros axiomas, da esperança, né? da crença, numa situação que você está percebendo que não está de acordo com o seu objetivo, que seria o de se tornar rico, né? com os investimentos. O 15º axioma menor, ele fala sobre salvar um investimento fazendo preço médio. É bem interessante essa questão do preço médio. Às vezes você tem... Então, por exemplo, você comprou uma ação e essa ação, ela se desvalorizou. Aí você, ao invés de cair fora, né, você compra mais ações, mais ativos dessa mesma empresa, para que você faça um preço médio entre o valor da ação que você comprou anteriormente, no sentido no caso ele estava mais alto, você compra novos ativos e aí você equilibra o preço antigo mais alto com o preço atual mais baixo, para que te dê uma sensação que você não perdeu tanto, porque você ficou com ativos que se equilibraram e no preço ficou um preço médio. Acontece que a valorização o preço desse ativo, ele está numa situação de queda e se você não confia ou não tem estudos e essa justificativa de um palpite, essa explicação racional de um palpite que esse ativo vai se valorizar, você vai acabar, né, ficando com mais ativos desvalorizados e não convenientes para a sua carteira. Né? O 12º grande axioma e último grande axioma, ele fala sobre o planejamento a longo prazo, que gera a crença, que é muito perigosa, que tudo está sob controle. Então, é importante que os prazos longos, eles sejam muito bem, com muito critério, eles sejam vistos, porque os prazos muito longos ou prazos de longo prazo, eles podem dar essa sensação que está tudo sob controle, o que é, né, bastante perigoso. E, por último, o 16º axioma menor, ele ressalta isso mais uma vez, para você fugir de investimentos de longo prazo, né, não fazer isso. Eu espero que os conceitos do livro Os Axiomas de Zurique, escrito
pelo filho de um dos grandes investidores de Zurique, ele tenha deixado alguns pontos claros e os pontos mais relevantes tenham sido abordados de forma útil, né, nesse sentido. Muito obrigada e até mais. Até a próxima.